Imagine estar em uma sala de reunião onde todo mundo concorda com uma ideia, menos você. Foi exatamente assim que Shigeru Miyamoto se sentiu quando decidiu criar jogos coloridos e acessíveis, enquanto o mercado inteiro mergulhava em jogos de luta cheios de ação e agressividade. Ele se tornou o designer de jogos mais influente da história e transformou a Nintendo em uma potência mundial. Fase 1. Conheça a lenda. Neste vídeo, vou mostrar como a coragem de defender a sua visão, mesmo quando parece loucura, pode ser o diferencial que transforma bons profissionais em líderes vencedores. Shigeru Miyamoto, o lendário criador de Mario, Donkey Kong e co-criador de Zelda, ao lado de Takashi Tezuka, é amplamente reconhecido como o pai dos videogames modernos. A sua genialidade é a força criativa que impulsionou o sucesso da Nintendo. Fase 2. A Revolução Colorida de Miyamoto. Em 1985, a indústria de games vivia uma obsessão. Jogos como Karate Champ, Mestre do Kung Fu eram muito famosos. Tinha socos, chutes e sangue. Os estúdios competiam para ver quem fazia os gráficos mais realistas, as lutas mais brutais. Foi nesse clima que Shigeru Miyamoto apresentou um protótipo estranho, o encanador, gordinho, pulando em cima de tartarugas verdes. É claro, os executivos da Nintendo olharam para aquilo e não entenderam. O mercado pedia violência, não um herói com macacão vermelho em busca de moedas. Mas Miyamoto tinha uma memória que guiava suas decisões. Ele lembrava das tardes brincando nas florestas perto da sua casa em Sonobe, no Japão. Aquele sentimento de descoberta, de surpresa ao encontrar uma caverna ou um riacho escondido. Era isso que ele queria recriar, não uma simulação do mundo real. A equipe de desenvolvimento reclamou. Os cogumelos que davam poderes pareciam bobos. Os canos verdes eram muito coloridos. Até o nome, Super Mario Bros., parecia muito infantil. Mas Miyamoto testava cada fase pessoalmente. A ideia era calibrar a física dos pulos até sentir que estava perfeito. Ele dizia que um bom jogo deveria ser entendido sem manual de instruções, que nenhuma brincadeira de criança. Quando lançaram o jogo, as lojas ficaram cheias de cópias, encalhadas. Até que uma loja em Nova York resolveu deixar o console ligado para demonstração. Em uma semana, formavam-se filas para jogar. Pais que nunca tinham se interessado por videogame ficavam hipnotizados vendo os filhos pularem em plataformas. O sucesso foi tão absurdo que a Nintendo teve que contratar aviões extras para transportar cartuchos dos Estados Unidos para o Japão. Enquanto isso, jogos ultra-realistas da época começaram a sumir das prateleiras. Ninguém lembrava dos nomes ou dos personagens. Já Mario virou parte da cultura pop, aparecendo em camisetas, desenhos animados e até em comerciais de cereal matinal. A lição era clara. Os gráficos dos jogos envelhecem, mas experiências emocionais ficam. Eu já comentei aqui que em 1990 eu abri o meu primeiro CNPJ, uma loja de videogame. Na época, eu não sabia, mas fui influenciado pelas decisões do Sr. Miyamoto. A verdade é que ele nunca fez pesquisas de mercado ou focus groups. Ele confiava em seu próprio senso do que era realmente divertido. Quando perguntavam por que ele insistia em cores vibrantes e mecânicas simples, ele respondia que jogos deveriam ser que nem brinquedos bem feitos. Uma coisa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse pegar e entender na hora. Fase 3. O equilíbrio entre controle e confiança. Em 1986, a equipe da Nintendo trabalhava em um novo jogo chamado The Legend of Zelda. Miyamoto passava horas testando cada detalhe. Um dia, ele ficou obcecado com o som da espada de Link. A equipe já tinha feito dezenas de versões, mas ele insistia que ainda não estava certo. Precisava ter peso, ele dizia. Mas não pode assustar o jogador. Isso era típico do método de Miyamoto. Enquanto outros diretores delegavam, ele mergulhava nos mínimos elementos. Testava cada sala de dungeon, cada movimento de inimigo. Se algo não parecia divertido, ele mandava refazer. Mas havia uma diferença muito importante. Ele nunca dizia como consertar. O designer Takeshi Tezuka lembra de algumas dessas sessões com Miyamoto. Ele dizia: "Isso não está divertido", e nos desafiava a melhorar.
contou Tezuka. Mas nunca impunha suas soluções prontas. Era um jeito estranho de liderar. Miyamoto podia ser exigente, mas deixava espaço para a equipe criar. Isso ficou claro no desenvolvimento de Super Mario Bros. Originalmente, Mario teria cabelo, só que os pixels da época não permitiam detalhes tão finos. Em vez de insistir no plano original, Miyamoto deixou a equipe resolver. Eles criaram o boné vermelho, uma solução que virou marca registrada. Mario não teria boné. O boné só existe porque era difícil fazer cabelo. A mesma coisa aconteceu com a física dos pulos. Miyamoto queria que o movimento fosse intuitivo, mas não ditava as regras. A equipe testava até achar o ponto certo. Quando perguntavam, está bom? Ele respondia, vocês estão se divertindo? Vocês estão se divertindo? Se a resposta fosse não, voltavam ao trabalho. Esse equilíbrio entre controle e liberdade gerou alguns dos momentos mais memoráveis dos jogos. Em Zelda, a ideia de esconder segredos atrás das paredes veio de um programador. Miyamoto adorou e expandiu o conceito. Em Mario, o cogumelo que aumenta o personagem surgiu de uma brincadeira interna. Miyamoto explicava sua filosofia de uma forma simples. Abre aspas. Se você só critica, as pessoas ficam com medo de errar. Se você só elogia, o trabalho não melhora. Fecha aspas. Ele fazia questão de separar a pessoa do problema. Nunca diga, seu código está ruim, o seu trabalho está ruim. Ao invés disso, diga, essa parte não está divertida. Isso criou um ambiente onde até erros viravam oportunidades. Quando um bug, um defeito, fez os inimigos de Mario se moverem de forma estranha, a equipe quase consertou. Mas Miyamoto viu o potencial. Virou o Koopa Troopa, que é um inimigo bem clássico da série. O paradoxo era, quanto mais Miyamoto controlava a visão geral, mais solta ficava a criatividade da equipe. Ele definia os pilares. Tem que ser intuitivo, tem que surpreender, mas deixava o como para as outras pessoas fazerem. Fase 4, do fracasso ao Pikmin. Lições de um mangaka frustrado. Antes de criar personagens icônicos, Shigeru Miyamoto tinha um sonho diferente. Ser mangaka, desenhista de mangás. Ele passava horas desenhando histórias em quadrinhos, mas todas as editoras recusavam seu trabalho. Anos depois, ele disse que essa frustração foi fundamental. Eu não era bom o suficiente para competir com os melhores. Mas essa limitação o levou a enxergar os jogos de uma forma que ninguém mais via. Quando entrou na Nintendo em 1977, a indústria de games era dominada por jogos como Pong e Space Invaders. Tudo girava em torno de placares altos e dificuldade extrema. Miyamoto olhou para aquilo e pensou diferente. Sua experiência com quadrinhos o fez questionar. E se os jogos tivessem personagens? E se contassem histórias? Essa perspectiva surgiu quando ele herdou um projeto problemático chamado Radar Scope. O jogo não vendia, e a Nintendo queria uma coisa nova. Miyamoto decidiu criar uma narrativa simples. Um carpinteiro tentando salvar sua namorada de um gorila. Foi ali que nasceu Donkey Kong. Mas ele foi além. Ele incluiu pequenas cenas entre as fases, mostrando o gorila roubando a moça. Era uma coisa que nunca tinha sido vista em videogame. Os colegas duvidaram. Tem que fazer jogos sobre ação, não histórias. Mas o Miyamoto insistiu. Ele viu os personagens como atores em um palco. Até os nomes refletiam isso. Mario foi batizado em homenagem ao dono do armazém da Nintendo nos Estados Unidos. Pauline, a namorada, veio do nome da esposa desse mesmo homem. Anos mais tarde, essa mesma mentalidade gerou um dos jogos mais incomuns da Nintendo. Enquanto a indústria investia em gráficos 3D ultra realistas, Miyamoto criou Pikmin. A ideia surgiu de um hobby banal, jardinagem. Ele observava formigas carregando folhas no quintal de casa e imaginou criaturas trabalhando juntas. O resultado foi um jogo sobre cuidar de plantas alienígenas, o oposto completo do que o mercado fazia. Essa capacidade de transformar fracassos em vantagens marcou sua carreira. Quando a equipe reclamava que não conseguia fazer alguma coisa tecnicamente, Miyamoto via oportunidade. No primeiro, Zelda, as limitações de memória impediam cenários complexos. Qual foi a solução? Ele criou um mundo aberto, onde o jogador descobria segredos por conta própria. O que era limitação virou inovação. Até os seus hobbies pessoais viraram inspiração. A paixão por música levou os instrumentos de The Legend of Zelda
Ocarina of Time. O interesse por arquitetura influenciou o design das casas em Animal Crossing. Miyamoto não separava vida pessoal e trabalho, tudo podia virar videogame. Fase 5. Super Nintendo World. O legado de um visionário. Em 2023, Shigeru Miyamoto, então com 71 anos, apareceu em um vídeo apresentando a expansão de Donkey Kong no Super Nintendo World. Enquanto muitos executivos da sua idade já estariam longe do dia a dia criativo, ele estava lá, caminhando pelos trilhos da Minecart Madness, ajustando detalhes e testando pessoalmente cada aspecto da atração. Com o vento no rosto e o som metálico dos trilhos, ele queria garantir que a experiência fosse tão emocionante quanto os jogos. Esse comprometimento sempre foi sua marca registrada. Mesmo como vice-presidente da Nintendo, ele nunca deixou de se envolver diretamente. Durante a construção do parque, passava horas ajustando detalhes que poderiam parecer insignificantes. A altura dos obstáculos, o tempo de espera nas filas, até o som das moedas coletadas. Cada elemento precisava capturar a magia dos games. Um exemplo marcante foi quando uma atração de Donkey Kong estava quase pronta. Miyamoto testou e percebeu que algo estava errado. "Não parece que você está num jogo", disse ele. A equipe refez quase tudo. Para outros, isso poderia parecer um exagero, mas para ele era indispensável. A experiência precisava transportar as pessoas para dentro do universo dos games. O método de Miyamoto é único. Ele não chega impondo ordens, ele experimenta, observa e faz perguntas que provocam reflexão. Por que essa curva não é tão emocionante? Ou, o que falta para parecer que estamos na selva? Essas questões não apenas desafiam a equipe, mas também envolvem o espectador na busca por uma experiência autêntica. Essa atenção aos detalhes é evidente no parque. Blocos interativos, canos giratórios e até comidas em formato de power-ups. Tudo isso foi supervisionado por ele. Tudo pensado para manter o espírito lúdico da Nintendo. Quando perguntam por que ele ainda se envolve tanto, ele responde: se você para de criar, para de entender. Durante a pandemia, ele revisitou as atrações e mandou repintar cores que não brilhavam o suficiente ao sol. Para Miyamoto, liderança é estar presente, conectando o trabalho ao impacto real do público. O resultado? Um parque onde cada detalhe faz você sentir que está dentro do jogo. Fase final. Em 2024, enquanto a indústria focava em gráficos ultra-realistas gerados por inteligência artificial, a Nintendo surpreendeu com Super Mario Bros. Wonder. Flores que faziam os personagens cantar e elefantes azuis mostraram que a criatividade ainda pode liderar. Miyamoto reafirmou que tendências passam, mas visão verdadeira permanece. Você sabe qual é o videogame mais vendido da atualidade? É o Nintendo Switch. Um videogame portátil que tem esses jogos: Mario, Zelda. Eu tenho esse aparelho. E mesmo com quase 50 anos de idade, ainda me divirto com as criações de Shigeru Miyamoto. Agora, para finalizar, pense na sua carreira. Qual é a sua ideia única? Aquela que só você pode criar. Miyamoto nos ensina que sucesso vem da coragem de inovar. Assim como Mario salta de cogumelos coloridos, escolhas ousadas podem nos levar além das expectativas. Que tal começar hoje a criar uma coisa diferente do que as pessoas estão fazendo? Só vira game over se você decidir empurrar a vida com a barriga e não fazer nada diferente. Eu sou Leandro Branquinho e você está no canal Líderes Vencedores. Para ter mais histórias inspiradoras como essa, acompanhe aqui o canal, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. E se você quiser aprender mais sobre liderança, faça sua inscrição no treinamento O X da Liderança. Acesse www.lideres.vip. Um grande abraço e até o próximo vídeo.